Leitura do livro Lições da Vida de José. Uma jornada do sonho ao destino. Autor Andrew. Nós vamos ler hoje Introdução, capítulo 1, 2 e 3. Introdução. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. Tudo o que aconteceu às pessoas no Antigo Testamento foi escrito para que pudéssemos aprender com elas. As experiências dessas pessoas foram a maneira pela qual aprendi muitas coisas que me ajudaram em minha vida e meu ministério. Em geral, sua vida é a soma das escolhas que você fez. Nesse livro, vou falar sobre a vida de José. Com certeza, aconteceram coisas com ele que não foram resultado direto de suas escolhas. Seus irmãos o venderam como escravo. Gênesis 37, verso 28. Seu senhor o acusou de cometer adultério com sua esposa e o lançou na prisão. Gênesis 39, 19 e 20. Em meio a tudo isso, porém, ele tinha escolha quanto à maneira como iria reagir. José é um ótimo exemplo de alguém que passou por coisas terríveis que eram completamente contrárias a tudo que Deus lhe havia mostrado. E, no entanto, permaneceu fiel. Aconteceram coisas com José que não foram escolha dele, situações que ele não causou diretamente. Creio que a mesma coisa acontece conosco. Vivemos em um mundo caído e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Mas a maneira como você reage a essas coisas ruins e as escolhas que você faz determinam o resultado que terá. Você pode aprender com sua própria experiência e com as coisas que surgem em seu caminho, mas isso não é necessário. Costumo dizer às pessoas que é óbvio que aprendemos com as quedas que sofremos, mas há uma maneira melhor. Em vez disso, você pode aprender com os exemplos de outras pessoas, professores em sua vida, como também aprender lendo as histórias das pessoas na Bíblia. A maioria das pessoas não viu essas verdades na vida de José. E a maioria não aplica de forma prática em suas vidas as coisas que foram escritas sobre ele. Essas não é apenas uma história sobre o que aconteceu há 4.000 anos. Precisamos entender como ela se relaciona conosco. Há muitos paralelos entre o que aconteceu com José, a maneira como Deus trabalha em nossas vidas e a maneira como o diabo se levanta contra nós. Assim como José, temos a escolha de nos tornarmos amargos ou melhores. Podemos escolher manter uma boa atitude e confiar em Deus. Essa é uma das coisas sobre José que Deus usou para falar comigo. José é um dos meus personagens favoritos em toda a Bíblia e aprendi lições com sua vida que me abençoaram. Creio que elas abençoará a você também. Capítulo 1, título: Deus fala por meio de sonhos. De acordo com o meu entendimento da palavra de Deus, só existem 3 personagens principais no Antigo Testamento que não foram repreendidos: José, Samuel e Daniel. Moisés matou um homem, pensando que era a vontade de Deus. Êxodo capítulo 2, verso 12. Ele ficou irado e fez coisas contrárias à vontade de Deus. Por isso, o Senhor não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Números 20, verso 12. Deuteronômio 34, verso 4. Elias invocou o fogo do céu. 1 Reis, capítulo 18, verso 36 ao 38. E fez grandes coisas, mas ficou tão envolvido pelo orgulho que fugiu de Jezabel e pediu a Deus para matá-lo. 1 Reis, capítulo 19, do verso 2 ao 4. Então Deus retirou seu ministério e o entregou a Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, do verso 11 ao 13. Davi foi um homem segundo o coração de Deus.
1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Mas cometeu adultério com Batseba, 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao 5. E assassinou Urias para encobrir isso. 2 Samuel, capítulo 11, do verso 15, o 24 e o 26. No Novo Testamento, Paulo também teve problemas sérios. Em outras coisas, quando ainda era Saulo, ele consentiu na morte por apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Atos, capítulo 7, versos 58 ao 60 e capítulo 8, verso 1. Pedro, é claro, sempre estava dizendo ou fazendo alguma coisa errada. Às vezes, parece que Pedro só abria a boca para falar besteiras. A Bíblia não encobre os erros desses personagens de modo algum. Ela os apresenta com todas as suas imperfeições e mostra suas falhas juntamente com seus sucessos. E há muitas coisas que podemos aprender com eles. Você pode ver ao longo da Bíblia que Deus usava e abençoava pessoas imperfeitas. Isso mostra a graça de Deus em ação. E há grandes lições a serem aprendidas. Ao comparar José com esses personagens, não estou dizendo que ele era perfeito. Ninguém é perfeito. Mas José é um dos únicos 3 indivíduos no Antigo Testamento em quem consigo pensar sobre quem nada negativo foi revelado. Algumas pessoas vão discordar e dizer: bem, José era um garoto mimado que se achava superior aos seus irmãos. Foi a arrogância dele que o colocou em encrenca e causou todas aquelas coisas ruins. Algumas pessoas também acreditam que quando os irmãos de José foram ao Egito, ele os tratou mal porque estava se vingando deles. Gênesis capítulo 42, do verso 6 ao 9. Mas tudo isso é incompatível com o que a palavra de Deus ensina. A Bíblia diz em Provérbios 16, verso 18, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Também diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Se José fosse o garoto orgulho, mimado e arrogante que muitas pessoas o acusam de ser, eu lhe garanto que ele nunca teria visto as bênçãos e as promoções sobre as quais lemos nas Escrituras Sagradas. Agora, creio que a razão pela qual algumas pessoas disseram essas coisas é porque julgam José com base no que elas mesmas teriam feito se estivessem em situação semelhante, simplesmente impondo a ele sua própria personalidade. Mas a Bíblia não ensina isso. Na verdade, a Bíblia ensina que José se humilhou. O relato bíblico o mostra como uma pessoa fiel desde o tempo em que era um jovem até a idade adulta. Aprenda com os exemplos. Creio que você pode considerar as coisas que a palavra de Deus diz sobre José e aplicá-la à sua própria vida. Mas há muitas pessoas que não pensam assim quando estudam a Bíblia. Elas leem o relato da vida de José e dizem: estou trabalhando duro para pagar as contas. Estou fazendo o possível para cuidar dos meus relacionamentos. Como uma coisa que aconteceu com alguém há milhares de anos tem a ver comigo? Bem, o apóstolo Paulo escreveu que tudo que foi registrado no Antigo Testamento está ali para benefício nosso, a fim de que pudéssemos aprender o que fazer e o que não fazer. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. E creio que podemos aprender muito com a vida de José. Seu exemplo deveria nos mostrar o que significa ser humilde aos olhos do Senhor e como permanecer fiel, embora as circunstâncias possam não cumprir com as nossas expectativas. Nasci de novo quando tinha 8 anos de idade. Nunca disse uma palavra profana. Nunca tomei um gole de álcool e nunca fumei um cigarro. Vivi uma vida santa. Não estou dizendo isso para me exaltar, porque nada disso me faz ter direito a coisa alguma da parte de Deus. Romanos 3:23 diz:
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não quero me orgulhar de ser o melhor pecador que foi para o inferno. Independentemente do meu comportamento, eu também precisei ser salvo, como qualquer outra pessoa. Mas estou dizendo que a razão pela qual não cometi adultério, não me viciei em drogas, nem fiz nenhuma dessas coisas, é porque estudei a palavra de Deus desde a época em que eu era uma criança. Ela me ensinou a evitar essas coisas. Esse é um dos benefícios de estudar as vidas dessas pessoas e, consequentemente, minha vida foi muito abençoada. Lembro-me de ler sobre Davi quando eu era mais jovem e sobre como ele era um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13:14. Davi se levantou, lutou contra Golias, 1 Samuel 17, do verso 3 ao 54, e continuou fazendo muitas coisas incríveis em sua vida. Mas depois tirou os olhos do Senhor e se envolveu em pecado com Batseba, 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1 ao 5. Além de matar seu marido, Urias, 2 Samuel 11, do verso 15 ao 26. Por isso, a filha de Davi, Tamar, foi violentada por seu irmão Aminon. 2 Samuel, capítulo 13, verso 1 ao 15. Aminon foi morto por outro filho de Davi, Absalão. 2 Samuel, capítulo 13, verso 22 ao 29. Absalão foi morto pelo comandante de Davi. 2 Samuel, capítulo 18, do verso 9 ao 15. E Adonias, outro filho de Davi, foi morto depois que tentou assumir o trono de seu pai. 1 Reis, capítulo 2, do verso 2 ao 25. Todas essas coisas terríveis aconteceram porque Davi deixou Satanás entrar em sua vida e em sua família por meio do pecado. Lembro-me de quando eu era muito jovem e me dei conta da devastação que o adultério causou em Davi e em sua família. Quando li a Bíblia, vivi essa experiência indiretamente por intermédio de Davi e aprendi a não abrir a porta para Satanás por meio do pecado. Não precisei aprender essa lição passando pela escola do sofrimento, fazendo essas coisas eu mesmo. Mas algumas pessoas são como gansos. Elas acordam em um novo mundo todas as manhãs sem nenhuma lembrança da história. Não pensam no que aconteceu com os outros, simplesmente saem e aprendem por experiência própria que ser um viciado em drogas é errado, que ser um alcoólatra é errado, ou que ser um adúltero é errado. Elas simplesmente se entregam aos prazeres. Só depois de terem sofrido todo tipo de dor e sofrimento é que elas dizem: eu não deveria ter feito aquilo. Bem, posso lhe dizer que é um caminho melhor. Você pode ir à palavra de Deus e aprender com os erros dos outros. Talvez você esteja se perguntando: Deus, como posso avançar de onde estou para onde tu queres que eu esteja? Em Gênesis, capítulo 41, José foi do poço ao palácio em menos de 24 horas, mas houve um período de incubação de 13 anos antes dessa transformação acontecer. E há coisas que você pode aprender por meio da experiência de José que transformariam sua vida e lhe poupariam muito sofrimento. Na verdade, essa pode ser a resposta às suas orações se você estiver disposto a recebê-la. O poder dos sonhos. A história de José realmente começa com 2 sonhos. Entender esses sonhos será muito importante para compreender seu processo. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo:
Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Gênesis 37, do verso 5 ao 9. Deus fala por meio de sonhos, é algo bíblico. Há 15 ocasiões em que Deus fala por meio de sonhos no Antigo Testamento. Algumas delas ocorreram na história de José. 2 vezes com o próprio José, Gênesis 37, do verso 5 ao 9. 2 vezes com Faraó, Gênesis 41, do verso 1 ao 8. Uma vez com o mordomo Mor de Faraó e outra com o padeiro Mor, Gênesis 40, do verso 9 e o 16. Algumas pessoas não dão importância alguma aos sonhos, mas Deus fala comigo por meio deles. Eu o ouço em sonho o tempo todo. Seria inusitado passar uma semana sem Deus me revelar algo em sonho. Sou o que chamam de sonhador lúdico. Quando sonho, às vezes não sei se estou dormindo ou se estou acordado. Isso porque, enquanto estou dormindo, meu cérebro está trabalhando tanto quanto quando eu estou acordado. A única maneira de eu saber que é um sonho e não meu próprio pensamento é quando começo a ter experiências com coisas que são totalmente fora da realidade, como correr na areia e não conseguir chegar a lugar algum. Certa vez, tive um sonho em que eu era um dos discípulos de Jesus. Foi uma experiência muito real. Pensei que Jesus estivesse ali realmente. Eu o vi ressuscitar os mortos e dar vista aos cegos. Foi incrível. Eu estava me alegrando com os outros discípulos por todas as coisas que havíamos visto e ouvido, quando então Jesus deu meia volta, enfiou o dedo no meu rosto e perguntou: Mas quem você diz que eu sou? Embora eu tivesse visto Jesus fazer todas aquelas coisas milagrosas nesse sonho, quando olhei diretamente para a face de sua humanidade, foi necessária toda a fé que consegui reunir para dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, verso 16. Pelo fato de esse sonho ser tão realista, tive uma compreensão melhor do que os discípulos passaram enquanto seguiam Jesus. Também entendi porque somos abençoados por ver Jesus por meio das Escrituras através do testemunho do Espírito Santo que habita dentro de nós. Nem todo sonho que tenho vem de Deus, mas ele fala comigo neles com frequência. Tenho sonhos em que uma pessoa que não vejo há anos me vem à mente, e ainda no sonho oro por ela. Deus me mostra que ela precisa ser ministrada. Quando isso acontece, eu me levanto e tento entrar em contato com a pessoa. Os sonhos podem ser palavras de Deus. Ele falou com Daniel por meio de sonhos. Deus também falou com o rei Nabucodonosor por meio de sonhos. Daniel 2:1 diz: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Quando Nabucodonosor se levantou, ele sabia que aquilo era importante. Ele não conseguia se lembrar do sonho, mas sabia que Deus estava falando com ele por meio dele. Algo semelhante aconteceu com José, que estava noivo de Maria antes de Jesus nascer. Deus falou com ele sobre o nascimento de Jesus, Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 21. E mais tarde, sobre como eles deviam fugir para o Egito, Mateus 2:13. A mesma coisa aconteceu com o faraó, na história de José. Mas vamos tratar disso mais tarde. Reconheça a importância. Não estou dizendo que todo sonho vem de Deus. Às vezes, um sonho pode vir da pizza que você comeu na noite anterior e geralmente é bastante ridículo. Lembro-me de ter tido um sonho quando estávamos com muitos problemas financeiros. Nele, eu desistia do ministério e entrava para a Força Aérea para pagar as nossas dívidas. Isso não é algo que eu faria de verdade. Mas esse sonho parecia tão real que eu fiquei muito aliviado quando acordei. Fiquei deitado na cama pensando:
Foi só um sonho. Obrigado, Jesus, porque não entrei para a Força Aérea. Mas Jamie, minha esposa, estava bem ali e disse: Não foi tão ruim você ter entrado para a Força Aérea. Meu coração começou a bater forte enquanto eu pensava: Ó Deus, não foi um sonho. Mais tarde descobri que eu estava falando enquanto dormia. Jamie ouviu tudo e decidiu se divertir um pouco com aquilo. Mas Deus fala por meio de sonhos. Quando isso acontece, você simplesmente sabe no seu coração que é importante, que há algo especial nele. Esses sonhos que José teve foram muito significativos. Creio que eles definiram um rumo para ele. Deus deu a José um propósito para a sua vida e lhes disse que ele seria exaltado, para que até os membros da sua família viessem e se prostrassem diante dele. Deus ia colocá-lo em uma alta posição de autoridade e José se agarrou àquela palavra. À medida que viajamos por essa história, lembre-se de que José não é apenas um garoto que teve dois sonhos e, por acaso, os compartilhou com sua família antes de começar a enfrentar uma série de problemas. Esses sonhos exerceram um enorme impacto em sua vida e creio que eles o guardaram. Uma das coisas que aprendi foi que antes de Deus enviar você em uma jornada, ele lhe revelará algo sobre essa jornada. Ele preparará você para os problemas e as coisas que enfrentará ao longo do caminho. Quando o Senhor tocou a minha vida, em 23 de março de 1968, na manhã seguinte, soube que iria ministrar às pessoas ao redor do mundo. Eu não tinha a menor ideia de como isso aconteceria, mas foi como se Deus simplesmente me mostrasse uma coisa que ia acontecer. Todos esses anos depois, vi Deus fazer coisas incríveis na minha vida e no meu ministério. Tem sido tremendo. Lá, em 1968, Deus me mostrou para onde eu estava indo. Eu não sabia nada sobre os detalhes, não sabia como chegaria lá. Eu não sabia muitas coisas, mas ele colocou um sonho em meu coração. E creio que isso é algo que Deus faz com todos nós. Provérbios 29, verso 18 diz: Não havendo profecia, o povo se corrompe. Você precisa de uma visão para a sua vida. Certamente haverá muitos detalhes que você pode não saber agora e Deus não quer que você saiba. Se Deus mostrasse às pessoas tudo o que aconteceria quando elas começassem a buscar a visão dele para as suas vidas, eu lhe garanto, muitas delas correriam na direção contrária. Talvez elas dissessem: Deus, isso é grande demais para mim. Há muito sofrimento no caminho desse processo. Por outro lado, algumas pessoas podem ficar tão impacientes a ponto de não cumprirem com sua obrigação. Elas não irão dedicar tempo para aprender o que precisam para poder crescer e alcançar as bênçãos que Deus quer trazer para as suas vidas. Há inúmeras razões pelas quais Deus não lhe mostra tudo, mas ele lhe dará uma visão e lhe indicará a direção que quer que você siga. Deus precisa lhe transmitir uma visão antes que você possa ver o plano dele para a sua vida acontecer. Sei que algumas pessoas que estão lendo isso agora e que podem estar pensando: ora, eu não tenho visão alguma para a minha vida. Estou dizendo isso em amor, Efésios 4,15. Mas essa é uma das razões pelas quais sua vida não está causando maior impacto. Você simplesmente não sabe qual é a visão de Deus para a sua vida. Mas ainda assim, Deus tem um propósito e uma visão para você. Capítulo 2. Há um plano para a sua vida. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmos 139, do verso 13 ao 16. Basicamente, essa passagem diz que todos os seus dias foram escritos no livro do Senhor antes que um só dele existisse. Isso significa que Deus tinha um plano para você quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Não é como se Deus simplesmente desse corda em você e o soltasse, e então você simplesmente faz as coisas como bem entende. Deus tem um plano para cada um de nós. T.L. Lawrence, 1888 a 1935, o homem conhecido como Lawrence da Arábia, disse: todos os homens sonham, mas não igualmente. Os que sonham à noite, nos recessos poeirentes de suas mentes, acordam no dia seguinte e descobrem que era tudo em vão. Mas os sonhadores do dia são homens perigosos, pois eles podem colocar os seus sonhos em ação de olhos abertos, a fim de torná-los possíveis. Não é exatamente assim que agimos hoje, mas essa é uma verdade poderosa. Isso nos diz que todos os homens sonham, mas não igualmente. Para algumas pessoas, um sonho não significa coisa alguma, porque elas acordam e ele desaparece. Mas há outros que sonham de olhos abertos. Em outras palavras, não se trata de algo que simplesmente acontece na mente subconsciente, mas sobre ter uma visão para a sua vida. As pessoas que têm uma visão vivem com um propósito. Elas não são como bolas de pinball, que são lançadas e ficam saltando de um lado para o outro, vivendo suas vidas, reagindo às circunstâncias. As pessoas que têm um propósito para suas vidas, que são impelidas por visões e sonhos, são pessoas perigosas. São esses homens que mudam o rumo do mundo. Se você não se levantar de manhã com algum nível de entusiasmo sobre a visão de Deus com relação à direção para onde sua vida está indo, você está perdendo o foco no que se refere ao que é realmente a vida. Você precisa saber que Deus tem um propósito para a sua vida. Você precisa descobrir qual é esse propósito e começar a se mover nessa direção. Deus tem uma visão para cada um de nós. Ele nunca criou algo que fosse inútil ou um fracasso. Deus nunca criou alguém apenas para ocupar espaço e depois morrer. Deus tem um plano para a sua vida que é melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. Mas para você cumprir o plano de Deus, você precisa ter algum entendimento sobre o que ele tem reservado para você. E creio que foi isso que o Senhor fez com José. Esses sonhos mostraram a José que ele seria promovido acima de seus irmãos e que eles se prostrariam diante dele. E foi exatamente assim que eles interpretaram. Em Gênesis 37, verso 8. Os irmãos de José responderam: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Não atisse a contenda. Para entender por que os irmãos de José reagiram como reagiram, você precisa conhecer mais sobre a família deles. Essa é a história de Jacó. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai.
Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhes uma túnica talar de margens compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Gênesis 37, do verso 2 ao 4. Jacó era pai de José. Anteriormente em sua vida, Jacó lutou com um anjo. Gênesis 32, do verso 24 ao 32. E o anjo mudou seu nome para Israel. Gênesis 32, 28. É por isso que, ao longo dessa história, o pai de José é chamado de Jacó e Israel. Jacó tinha 4 esposas. Ele tomou Raquel como esposa depois que Labão o enganou, casando com sua irmã Lia. Primeiro, Gênesis 29, 30. Raquel e Lia tinham escravas, Bila e Zilpa. Portanto, Jacó acabou tendo 4 mulheres e 12 filhos. José era o 11º dos 12 filhos. Gênesis 30, verso 24. O primogênito de Raquel e tinha um irmão mais moço chamado Benjamim, que exercia um papel importante nessa história. Gênesis 35, verso 18 e 24. Se você voltar à história de Jacó, verá que Raquel era sua esposa favorita. Ela era aquela a quem ele realmente amava e com quem queria se casar. Gênesis 29, do verso 18 ao 21. Mas ele acabou sendo enganado por seu futuro sogro e se casou com Lia, a irmã mais velha. Gênesis 29, do verso 22 ao 27. Jacó não gostava de Lia e por isso Deus fechou o ventre de Raquel para que ela não pudesse ter filhos imediatamente. Gênesis 29, 31. Lia teve 4 filhos. Gênesis 29, 32 ao 35. Então Raquel deu sua serva a Jacó para que ele pudesse ter filhos por meio dela. Gênesis 30, verso 3 e 4. O tempo passou e Raquel teve 2 filhos de seu ventre, José e Benjamim. Gênesis 35, verso 24. Pelo fato de José ser o primogênito de sua esposa favorita, Jacó amava José mais do que todos os seus outros filhos. Gênesis 37, verso 3. Além disso, José era o filho da sua velhice. Um pai não deve preferir um filho a outros, independentemente de ser ele mais bonito, mais talentoso ou mais obediente que os demais. Muitas pessoas culpam José pela inveja de seus irmãos, mas casos como esse mostram que a culpa era de Jacó. Como Gênesis 37, verso 4 diz: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Foi a preferência de Israel, Jacó, por José, que voltou os irmãos contra ele. Eles nem tentavam esconder sua inveja e o seu ódio por José. Um filho jamais deveria ser favorecido acima de seus irmãos desse modo. Tiago 3,16 diz: Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Quando você inveja outra pessoa, isso abre uma porta para tudo que o diabo quer fazer em sua vida. É por essa razão que eu não acredito que a inveja e os ciúmes que aqueles irmãos sentiam foram causados por José. Confirmando os sonhos. José só tinha 17 anos quando os eventos de Gênesis 37, do verso 2 ao 11, ocorreram. Não há indicação de que José tenha compartilhado seu sonho com os irmãos com a intenção de diminuí-los. Creio que foi apenas a ingenuidade de um garoto de 17 anos. Deus deu a José um sonho sobre ele ser promovido a tal ponto que até seus irmãos viriam
e se prostrariam diante dele, e não creio que ele tenha contado para esfregar na cara deles. Ele apenas estava empolgado. O pior que alguém pode atribuir a José nessa situação é a imaturidade. É possível que, se tivesse sido mais maduro, ele pudesse ter dissipado a atenção e o amor especial que seu pai lhe dedicava e, de alguma forma, abrandar a rejeição de seus irmãos por ele. Mas a preferência de seu pai por ele foi que o colocou nessa situação com seus irmãos e eles o odiaram por isso. Você pode ver pela reação dos irmãos que a interpretação desse sonho era muito clara para eles. José iria prevalecer sobre seus irmãos e eles um dia se prostrariam perante ele. E o sonho se repetiu de forma diferente, com uma confirmação. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas inclinavam para mim. Gênesis 37, verso 9. Do mesmo modo, em Gênesis 41, 32, José se apresentou diante de Faraó, interpretando os sonhos dele. José disse: O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Enquanto falava sobre a inspiração do Espírito Santo, José disse que quando o mesmo ponto é enfatizado por dois sonhos diferentes, ele é estabelecido e em breve acontecerá. Isso não pode ser mudado. José teve dois sonhos dizendo que ele seria exaltado acima de seus irmãos. Pelo fato de existirem dois sonhos ilustrando o mesmo ponto, isso significava que o resultado não podia ser mudado. Ele aconteceria. Então, José compartilhou o segundo sonho com seu pai. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Gênesis 37, verso 10. A mensagem era muito clara. Jacó estava familiarizado com sonhos que vinham da parte de Deus. Gênesis 28, 12 e 31, verso 10 a 13. Portanto, entendia que o sonho de José significava. Ele significava que José seria promovido acima de seu pai e de sua mãe, o sol e a lua, e seus irmãos, as 11 estrelas. Viriam e se inclinariam perante ele. José recebeu a direção de Deus de que ele seria promovido e se firmou nisso. É muito importante que você não permita que as circunstâncias e os problemas da vida tirem você do caminho. Esta é uma das coisas a respeito de José que realmente me inspiram. Independentemente do que aconteceu com José, ele manteve os sonhos que Deus havia colocado em seu coração diante dele. Eles se tornaram uma motivação e uma força dominante em sua vida. Não creio que ele tenha desistido do que Deus lhe mostrou em momento algum. A palavra diz que seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Gênesis 37, 11. Embora Jacó tenha repreendido José por isso, observou o que o jovem disse. Jacó guardava essas coisas no coração. A mesma coisa foi dita sobre Maria, Lucas 2,51, quando ela repreendeu Jesus, Lucas 2,48. Por desaparecer por 3 dias enquanto falava aos anciãos no templo. Jesus repreendeu sua mãe e disse: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpriria estar na casa de meu pai? Lucas 2,49. E a Bíblia diz que Maria guardava todas essas coisas. Lucas 2,51. Ela refletia sobre esses acontecimentos em seu coração. Maria pode não ter entendido tudo sobre o que estava acontecendo com Jesus, mas se dedicava a refletir sobre isso. Creio que foi a mesma coisa que aconteceu com Jacó
quando José revelou o sonho que havia sido dado a ele por Deus, vendo a visão de Deus. Todos nós temos sonhos. Deus revela coisas a você e ele faz isso para prepará-lo. Entre o momento em que Deus lhe mostra o propósito para a sua vida e o momento em que você verá isso acontecer, haverá muito tempo e oposição. Esteja certo de que haverá problemas. E se você não se apegar a esses sonhos que Deus lhe deu, eu lhe garanto, isso tornará as coisas muito piores. Sua imaginação é o lugar onde você recebe a visão. É sua habilidade para ver algo no seu interior que você não consegue ver no exterior. Você não pode ver com os seus olhos físicos, mas pode ver com o coração. É com o coração que você vê a visão de Deus para a sua vida. Se você não sabe para onde está indo, pode acabar pegando qualquer velha estrada. Mas quando tem uma visão, isso determina qual estrada você vai tomar. Ela determina qual direção você seguirá. Se não tem uma visão para a sua vida, você simplesmente segue o fluxo sem uma direção clara. Isso é perigoso. E é assim que Satanás entra e destrói as pessoas. Se você tem uma visão do que Deus quer que sua família seja, ela determinará com quem você vai se casar e as decisões que vai tomar. Mas se você não tiver uma visão dessas coisas, pode se casar com qualquer pessoa. Então, depois de se casar, louvo a Deus, você pode descobrir que essa nossas vidas ao Senhor antes de nos unir. Sua escolha, eu sabia que a decisão mais importante que eu tomaria seria com relação a com quem me casaria. Orei sobre isso por muito tempo e com afinco, e Deus uniu Jamie e eu de forma sobrenatural. Ficamos noivos antes mesmo de segurarmos as mãos um do outro. Foi uma bênção. 2 Coríntios 6,14 diz: Não vos ponheis em julgo desigual com os incrédulos. Devemos evitar relacionamentos em que somos mais influenciados pelos pontos negativos da outra pessoa do que ela é influenciada pelos nossos pontos positivos. E o casamento é uma área em que esse princípio é especialmente verdadeiro. Não existe união mais íntima que o casamento, mas ainda assim, o Senhor deve ser a pessoa mais importante na vida do crente. E lembre-se, o casamento deveria se basear em muito mais do que apenas a aparência de uma pessoa. No entanto, muitas pessoas não têm essa visão. Elas simplesmente vão atrás de alguém que faça com que elas se sintam bem no momento. Do mesmo modo, muitos de vocês trabalhando em empregos que acharam que eles trariam muito dinheiro, ou talvez pelos bons benefícios no que se refere à aposentadoria. Mas há mais na vida do que apenas ter um emprego, comprar uma casa, ter segurança financeira e coisas do tipo. Isso tudo faz parte, mas há pessoas que simplesmente deixam que as coisas materiais a dirijam. Você precisa de uma visão, precisa de um propósito para a sua vida que seja maior que ter um emprego, ganhar dinheiro, encontrar um parceiro ou algo assim. Você precisa saber para que Deus o criou. É como se fosse um bloco redondo e estivesse tentando se encaixar em um buraco quadrado. Isso não vai dar certo. Você precisa encontrar o lugar para o qual Deus criou você. O propósito de Deus revelado. Creio que uma parte importante da história de José é o fato de que Deus revelou um propósito para a vida dele por meio desses dois sonhos. O que manteve José no caminho certo foi o fato de ele saber que tinha um destino. Ele tinha a expectativa de ir para algum lugar e a visão que Deus plantou em seu coração o impulsionava a chegar lá. Como o Salmo 105, verso 19 diz, sobre José: até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor, a versão da Bíblia Amplified traduz esse versículo assim: até o tempo em que a sua palavra de profecia
com relação a seus irmãos se cumpriu. A palavra do Senhor o provou e o refinou. Por dar um testemunho pessoal para confirmar isso, quando o Senhor tocou a minha vida, Ele colocou uma visão dentro de mim. Eu não tinha clareza, mas tinha uma direção a seguir. E por isso, comecei a tomar decisões. Acabei tomando algumas decisões que me fizeram perder a dispensa de estudante do serviço militar obrigatório. Assim, fui recrutado e enviado para a guerra do Vietnã. Algumas pessoas podem pensar que isso foi terrível, mas acabou sendo uma das melhores coisas que me aconteceram, porque Deus havia me dado uma direção. Eu sabia que não estava destinado a ser um gênio da matemática no colégio. Só sabia que Deus tinha algo mais. Eu não sabia todos os detalhes, mas comecei a me mover naquela direção. Provérbios 28:18 diz: Não havendo profecia, o povo se corrompe. Uma versão bíblica mais moderna diz: Onde não há visão, as pessoas abandonam as restrições. Isso significa que, se tem uma visão, você se limitará. Você se disciplina porque tem um objetivo a alcançar. Os atletas que querem ganhar uma medalha de ouro não ficam na rua festejando a noite toda. Eles treinam e fazem uma dieta saudável. O objetivo de se tornarem campeões restringe o que eles fazem. Mas quando alguém não tem uma visão, não tem restrições alguma, apenas segue o fluxo. Como a água, essas pessoas apenas procuram um lugar mais baixo ou escolhem o caminho de menor resistência. Elas simplesmente fazem o que é mais fácil. Capítulo 3. O Senhor vai proteger você. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se não vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim, o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. Gênesis 37, do verso 12 ao 14. Siquém é o lugar para onde os dois irmãos mais velhos de José, Simeão e Levi, haviam ido e lá matado todos os homens da cidade. Gênesis 34, do verso 25 ao 27. Centenas de homens depois que sua irmã Diná foi violentada por um homem que morava ali, eles mataram todos os homens e tomaram todas as mulheres e crianças como escravas. Gênesis 34, 29. Simeão e Levi, o segundo e o terceiro filho de Jacó, eram homens indignos e maus. Rúben, o primogênito, cometeu incesto com sua madrasta. Gênesis 35, 22. E por isso trouxe uma maldição sobre si. Gênesis 49, do verso 3 ao 4. Levítico 18, verso 8 e 29. O quarto filho, Judá, acabou cometendo incesto com sua própria nora, e ela engravidou dele. Gênesis 38, do verso 18 ao 26. Isso apenas ilustra o tipo de homem que os irmãos de José eram e pôde lhe dar um pouco mais de percepção sobre a razão pela qual eles o trataram daquela maneira. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouviu-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Gênesis 37, do verso 15 ao 18. José não conseguiu encontrar seus irmãos em Siquém. Então ele partiu e os encontrou em Dotã. E dizia uns aos outros: Vem lá o tal sonhador. Gênesis 37, verso 19. Isso se refere aos sonhos de José, em que seus irmãos, seu pai e sua mãe
se inclinariam perante ele. Aquele garoto era uma pedra no sapato daqueles rapazes. Eles eram homens ímpios e ali estavam seu irmãozinho, já preferido pelo pai, dizendo que seria exaltado sobre eles. A reação deles era totalmente motivada por ciúme e orgulho. Eles odiavam, então, os irmãos de José disseram: Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Gênesis 37, verso 20. Assim, aqueles sonhos tiveram um impacto não apenas sobre José, mas também foram uma influência importante sobre seus irmãos. Eles o odiavam por causa desses sonhos, e eles foram uma fonte de contenda para eles. Gênesis 37, do verso 5 ao 8. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: Não lhe teremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derramarei sangue. Lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Gênesis 37, versos 21 e 22. Ora, Rúben já havia demonstrado que não era um homem temente a Deus, mas quando ouviu seus irmãos falarem sobre matar José, pelo menos teve compaixão de seu irmão menor e de seu pai. Ele pretendia livrar-se José das mãos deles e salvar sua vida. Mas mesmo que Rúben tivesse livrado José naquele momento, seus irmãos já estavam com o coração decidido a matá-lo. Seria apenas uma questão de tempo até que algum ruim acontecesse. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Gênesis 37, do verso 23 ao 25. Ali estavam eles, pegando seu irmão menor e lançando-os em um poço. Eles pretendiam matá-lo, mas Rúben interveio. Talvez não fossem matá-lo, mas apenas deixá-lo morrer de causas naturais. E depois de tudo que fizeram com ele, eles se sentaram e fizeram uma refeição. Era como se não se importasse. Isso revela que os irmãos de José eram pessoas de coração endurecido. Creio que às vezes as pessoas deixam passar esse detalhe quando leem a Bíblia. Deus trabalha por meio de pessoas. Houve inúmeras razões pelas quais José foi vendido como escravo, mas creio que uma delas foi para afastar José de seus irmãos que estavam decididos a matá-los. Eles o teriam matado ali mesmo, se Rúben não o tivesse impedido. Às vezes, quando as coisas acontecem, nós olhamos apenas para o lado negativo de tudo, mas há males que vêm para o bem. As pessoas pensam que Deus só se move soberanamente e que tudo o que acontece é vontade de Deus. Porém, Deus não nos move e nos controla como peças de um jogo de xadrez. Ele não faz as coisas acontecerem simplesmente. Ele precisa fluir por meio de pessoas. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios, capítulo 3, verso 20. Deus não controla tudo. Ele não causa tragédias e guerras. É a maldade dentro dos homens que causam essas coisas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebereis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4,
do verso 1 ao 3. Deus não fez com que os irmãos de José o odiassem e pensassem matá-lo. Mas, embora todas essas coisas negativas estivessem acontecendo, Deus ainda pode usar pessoas e fazer com que a sua vontade se realize. O Senhor não controla as pessoas contra a vontade delas, mas pode usá-las apesar delas mesmas. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponham sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Gênesis 37, do verso 26 ao 27. Os irmãos de José não estavam alimentando os rebanhos no lugar onde disseram a seu pai que estariam. José havia levado má notícias ao pai deles antes, Gênesis 37, verso 2, e eles não estavam dispostos a permitir que ele fizesse isso outra vez. Quando o viram chegando, conspiraram para matá-lo. Rubem, pelo menos, interveio para salvar a sua vida, mas ainda assim eles o lançaram em um poço sem comida ou água. Judá sabia que aquela não era a maneira de tratar o irmão deles. Esses versículos revelam que em seu coração ele sabia o que era certo. Todas as pessoas, independentemente de como estejam vivendo, conhecem em seu coração a diferença entre o bem e o mal. Romanos 1, verso 18 e 20. Você pode se endurecer em relação à verdade e pode chegar a cauterizar a sua consciência. 1 Timóteo 4, 2. Mas você não começa assim. Todas as pessoas sabem a diferença entre o certo e o errado. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Gênesis 37, 28. Os ismaelitas e midianitas estavam a caminho do Egito, e Deus colocou no coração dos irmãos que vendessem José para eles. Judá sabia que matar seu irmão mais moço era errado, então considerou que seria melhor vender José e ganhar algum dinheiro. Assim, ele e seus irmãos não teriam o sangue dele em suas mãos. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 diz: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Deus não colocou esse amor ao dinheiro nas pessoas. Ele pode usar isso. As pessoas, na verdade, não amam o dinheiro. Elas não amam papel colorido ou moedas cunhadas. Elas amam o que o dinheiro pode fazer por elas. Elas amam as coisas que o dinheiro pode comprar ou amam o poder, a influência e a segurança que o dinheiro oferece. Nesse caso, em vez de simplesmente matar José para satisfazer o próprio ciúme, e os irmãos viram uma oportunidade de tirar proveito da infelicidade do menor. Em vez de deixar que os irmãos matassem José, Deus usou a própria natureza carnal, o amor deles pelo dinheiro, para tirar José do poço e vendê-lo como escravo. Isso acabou salvando sua vida. Como mencionei anteriormente, creio que uma das razões pelas quais Deus se moveu nos irmãos de José para vendê-lo como escravo foi para afastá-lo deles. Aqueles eram homens extremamente ímpios, e por isso que Deus fez isso tanto para salvar a vida de José, como com qualquer outro propósito. Assim, foi realmente em benefício dele. No entanto, Deus não fez isso acontecer de forma soberana. Deus usou a ganância por dinheiro dos próprios irmãos para preservar a vida de José, impelindo-os de vendê-lo como escravo. Culpado por associação. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram notícia de José, mataram um bode e o molharam no sangue. E enviaram a túnica de talá de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isso.
vê se é ou não a túnica de seu filho. Gênesis 37, do 29 ao 32. Decepção total. Embora os irmãos não tenham matado José, eles mentiram sobre o que fizeram com ele e distorceram as coisas para o pai. Eles colocaram sangue na túnica de José e sugeriram que ele havia sido morto por alguma fera selvagem. É claro que eles sabiam que isso não era verdade. E embora Rubem quisesse devolver José a Jacó, ele cooperou com esse embuste. Rubem sabia que José havia sido vendido como escravo e ficou calado. A maioria das pessoas sabe que pode ser culpada por associação. Por exemplo, se alguém rouba um banco e você apenas dirige o carro na fuga, você terá alguma responsabilidade nisso. Você pode não ter sido a pessoa que entrou no banco e roubou o dinheiro, mas também será preso. Se alguém foi morto durante o roubo, você também será participante do assassinato. Assim, Rubem, embora não tendo sido a pessoa que vendeu José aos ismaelitas e midianitas, foi culpado por participar da trama de seus irmãos e por ter cooperado com a mentira deles. Vejamos como Jacó reagiu à história deles. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco. E lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Gênesis 37, verso 33 e 35. Jacó cometeu um grande erro aqui, simplesmente presumindo alguma coisa com base nas aparências. Ali estava uma túnica com sangue, e ele supôs que fosse o sangue de José. Ele simplesmente acreditou nas mentiras de seus filhos completamente. Você não pode permitir que as circunstâncias e as aparências dirijam sua vida. Você precisa ter uma visão e um propósito da parte de Deus. Se Jacó tivesse simplesmente voltado e se lembrado do sonho que José havia compartilhado com ele, teria percebido que ele não havia se cumprido. Isso o faria, no mínimo, pensar em uma segunda hipótese para os acontecimentos. Firme-se nos sonhos. Lembro-me que, em 4 de março de 2001, quando disseram a Jamie e a mim que nosso filho Jonathan Peter havia morrido, eu poderia ter me deixado consumir pela tristeza e permitido que as circunstâncias dirigissem minha reação. Mas me lembrei das profecias dadas sobre nosso filho que ainda não haviam se cumprido. Assim, para que essas profecias se cumprissem, Peter tinha de viver. Nós simplesmente começamos a louvar o Senhor e a agradecer a Ele por todas as coisas boas que já haviam feito e pelo que estava fazendo. E quando chegamos ao hospital, nosso filho mais velho, Joshua, nos encontrou na porta e disse: não sei o que aconteceu, mas logo depois que desliguei o telefone, me disseram que Peter se sentou e começou a falar. Glória a Deus! Sei que não se trata da mesma situação, mas Jacó deveria ter se agarrado aos sonhos de José. Ele poderia ter dito: bem, Deus deu um sonho a José e ele ainda não se cumpriu. Sei que parece que ele foi devorado por uma fera selvagem, mas vou confiar em Deus. Em vez disso, ele desconsiderou a visão de Deus para a vida de seu filho e disse: certamente José foi despedaçado. Gênesis 37, verso 33. E depois foi chorar por ele. A qualquer momento, um daqueles irmãos poderia ter visto o sofrimento de seu pai e entrado em cena para dizer: José não está morto, ele está vivo. Mas nenhum deles fez isso. E como vimos depois, mantiveram aquela mentira de pé por 22 anos, deixando o pai sofrer por todo esse tempo. Mais uma vez, isso nos mostra o quanto os irmãos de José tinham o coração endurecido.
Posso olhar para trás e dizer que houve muitas vezes em minha vida em que parecia que eu não havia cometido um erro ao decidir ser um ministro. Durante muito tempo as coisas não deram certo. Parecia que Jem e eu havíamos metido os pés pelas mãos. Estávamos vivendo em pobreza, estávamos com dificuldade e havia coisas ruins acontecendo. Meu sogro chegou a me procurar certa vez e dizer: Olhe, você é um bom sujeito, mas não está dando certo como pregador. Você precisa fazer outra coisa. E eu lhe garanto, se tivesse interpretado a direção com base nas circunstâncias, nunca teria permanecido no ministério. Mas hoje, glória a Deus, estamos influenciando o mundo inteiro. Estamos tocando pessoas e levando o evangelho mais longe e mais fundo do que nunca. Tudo porque recebi uma palavra do Senhor e a segui, em vez de tomar decisões com base nas circunstâncias. Você precisa receber uma palavra de Deus. Jacó, no mínimo, deveria ter orado sobre isso e buscado a Deus. Mas não. Ele simplesmente tirou uma conclusão precipitada e por isso sofreu e se recusou a ser consolado. Jacó sofreu por 22 anos, pensando que seu filho estivesse morto. Ele teria sofrido por mais tempo ainda se José não tivesse sido revelado aos seus irmãos. Jacó disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. Gênesis 37, verso 35. Mas ele estava chorando por uma coisa que não era verdade. José não estava morto. O filho de Jacó acabou prosperando no Egito e, com o tempo, ele pôde compartilhar da bênção do filho, mas passou por muito sofrimento, pelo qual não precisaria ter passado. Supere a adversidade. Há muitas pessoas que sofrem e não se permitem ser consoladas depois que algo ruim acontece. Não estou dizendo que não aconteceu algo trágico. Elas podem ter perdido um ente querido, um casamento, um negócio ou outra coisa, mas ninguém precisa adotar a atitude de se recusar a ser consolado. Isso é errado. Meu irmão estava casado havia cerca de 30 anos quando sua esposa morreu em um acidente de carro. Depois disso, ele entrou em parafuso. Eu telefonava para saber como ele estava e via que ele estava sofrendo, lutando para sobreviver. Mas um dia, quando liguei, ele estava totalmente diferente. Ele havia voltado ao seu verdadeiro eu. Ele estava normal. Lembro-me de ter perguntado: o que aconteceu? É como se alguém tivesse ligado você novamente na tomada. Meu irmão respondeu que o Senhor falou com ele. Ele disse: Você precisa cavar um buraco ao lado da sepultura de sua esposa morta, entrar nele e morrer. Ou precisa seguir em frente com a sua vida. Aquilo realmente me abençoou e compartilhei essa história muitas vezes. Coisas terríveis acontecem na vida. Entendo que vivemos em um mundo caído, mas o que você vai fazer? Vai descer a cova lamentando por uma coisa que já passou? Não creio que essa seja a abordagem correta. Você tem de superar isso, confiar em Deus, se alegrar nele e continuar vivendo. Gosto muito de olhar para trás e estudar a história. Ao fazer isso, notei que uma das principais diferenças entre a pandemia do coronavírus de 2020 e a gripe espanhola de 1918 foi a maneira como as pessoas reagiram. Se você voltar e analisar a atitude das pessoas, notará que elas foram emocionalmente mais fortes no passado. Parece que as pessoas entraram em pânico durante a pandemia de 2020 e agiram totalmente guiadas pelo medo. Mais de 3 anos depois do primeiro diagnóstico de Covid-19, quando a emergência de saúde pública terminou nos Estados Unidos, havia 765 milhões de casos reportados mundialmente, resultando em cerca de 7 milhões de mortos, ou um índice de mortalidade inferior a 1%.
A população mundial na época era de cerca de 8 bilhões de pessoas, de modo que menos de 10% da população foi infectada pelo Covid-19. Em comparação à gripe espanhola, foi muito mais letal. Os historiadores mostram que, dos 500 milhões de pessoas que foram infectadas pela gripe espanhola, pelo menos 50 milhões morreram, ou um índice de mortalidade de pelo menos 10%. A população mundial estimada em 1920, 3 anos após o surto, estava abaixo de 2 bilhões de pessoas. Bilhões. O que significa que cerca de 25% das pessoas foram infectadas. E, no entanto, naqueles dias, eles não fecharam tudo. Não reagiram com medo e simplesmente seguiram em frente com suas vidas. As pessoas tiveram uma atitude diferente. Apocalipse, capítulo 12, verso 11 diz: Eles, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E a maioria das pessoas para por aí e coloca um ponto final. Elas dizem: Eu vou vencer o diabo pelo sangue do Cordeiro e com a palavra do meu testemunho. E isso é bom. Mas o versículo continua dizendo: E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eu lhes garanto, se você quiser vencer o diabo pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho, precisa chegar ao ponto de não amar a sua vida mesmo diante da morte. Você precisa amar a Deus e se comprometer com que Ele o chamou para fazer mais do que ama a si mesmo. Mas nesses dias, assim como diz em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 2 ao 4, os homens são amantes de si mesmos e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Por isso, há muitas pessoas fracas, porque suas vidas são centradas em si mesmos, e se o que Deus as chamou para fazer lhes custar alguma coisa, elas simplesmente desmancharam como uma folha de papel quando vem a perseguição e a tribulação. Então, ali estava Jacó, recusando-se a ser consolado, lambendo suas feridas, ele ia chorar pelo resto de sua vida, pensando que estava honrando José. Mas isso não ajudava José em coisa alguma. Em vez disso, isso só machucava Jacó. Ele perdeu 22 anos de sua vida vivendo no luto. A Bíblia diz que os irmãos de José tentaram consolá-lo, mas Jacó se recusava a ser consolado. Agora pense nos irmãos de José. Rúben queria tirar José daquele poço e levá-lo de volta a seu pai. Ele não queria vender José como escravo, como seus irmãos fizeram, mas ainda assim ele viu seu pai sofrer e não tentou impedir isso, apenas dizendo a verdade. E mais, Rubem e seus irmãos ainda estavam vivendo com seu pai. Eles não se mudaram e deixaram de ver. Todos viviam juntos. Cada dia durante esses 22 anos, eles viram seu pai sofrer, mas não disseram a verdade. Que José ainda estava vivo, isso é terrível.